Continuação da leitura do livro A Cura, de Bert Hellinger. A nossa alma. O vínculo. Qual é o movimento decisivo em nossa alma que leva a doenças? É o amor do vínculo, o amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Esse amor do vínculo é elementar. Estamos entregues a ele. Ele nos prende à nossa família e a tudo o que nela aconteceu. Ele nos prende à sua grandeza, ao bem-sucedido e ao completo, tornando-se uma força. Ao mesmo tempo, liga-nos ao que não está resolvido e difícil em nossa família, às suas cargas e à sua culpa. Somos levados a tomar parte na responsabilidade, embora frequentemente não saibamos e nem sejamos culpados por algo relacionado a isso. Mesmo assim, temos que carregar junto essa carga. Como ocorre esse vínculo? Que forças agem por trás dele? Pertencer à nossa família é a nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. Ao reconhecer as consequências abrangentes dessa necessidade, compreendemos que, devido a esse desejo pelo vínculo, estamos dispostos a ficar doentes e deficientes, morrer de forma estranha ou até mesmo tirar a própria vida no lugar de outros membros de nossa família. Você ainda consegue me acompanhar ou está assustado? Digo isso apenas porque existem maneiras de mudar esses destinos, de forma a encontrar, com a sua ajuda, em um nível mais elevado, a força para nos libertar desses vínculos que nos tornam doentes. O campo espiritual. Todos nós nascemos no interior de uma alma coletiva, em um campo espiritual, que partilhamos com os membros de nossa família. Essa alma vai além dos limites de nosso corpo, ligando-nos de forma profunda a todos os que pertencem a ela. Muitas vezes, tornam-se nosso destino ainda no útero materno. Por exemplo, através de uma deficiência, ou talvez através de um aborto, ou de alguma outra forma que não chegamos a nascer. Ao mesmo tempo, tornamos-nos destino deles. De uma forma ou de outra, permanecemos conectados. Por um lado, essa alma coletiva abrange uma faixa restrita, ou seja, apenas determinadas pessoas. Por outro lado, vai além, abrangendo um círculo maior, ou até mesmo diversos círculos. Por exemplo, o povo a que pertencemos com seu destino, a sua religião e a sua cultura em comum, a sua raça em comum. Todos eles com seu destino especial e seu passado em comum, bem como suas doenças especiais. Finalmente, a humanidade como um todo, e com ela a Terra e o mundo. Todos eles exercem influência sobre a nossa saúde e as nossas doenças, bem como sobre as circunstâncias que suportam ou ameaçam a nossa vida. Aqui, restringo-me primeiramente apenas ao círculo menor de nossa alma e conto o número de pessoas que pertencem a esse círculo. Às vezes, os limites ficam pouco definidos. Talvez você se pergunte nesse ponto: como posso saber quem pertence a essa alma coletiva? Sei disso através de compreensões que me foram dadas, principalmente através das minhas compreensões sobre os movimentos da consciência que pude verificar durante as constelações familiares, juntamente com muitos outros. Você também pode verificá-los por meio de sua observação. Gostaria de mencionar aqui que Robert Sheldrake, com suas compreensões e observações sobre os campos morfogenéticos, em seus livros e em conversas pessoais, foi um importante companheiro em meu caminho. Agora mencionarei cada uma das pessoas que pertencem à nossa alma coletiva. Número 1. Nós mesmos, com todos os nossos irmãos e irmãs, mesmo os não nascidos ou falecidos precocemente, e também um gênero que tenha sido separado de nós ainda no útero materno. Este é o nível mais baixo. 2. Nossos pais, incluindo seus parceiros anteriores,
juntamente com todos os seus irmãos e irmãs. 3. Nossos avós, também incluindo seus parceiros anteriores. 4. Às vezes essa linha ancestral vai ainda além no passado, incluindo alguns dos bisavós. Este seria o círculo dos familiares consanguíneos, cuja influência sobre nossas doenças ou deficiências pode ser observada e verificada. Também pertencem à nossa alma coletiva outras pessoas que não são nossos familiares, mas cujos destinos partilhamos. Aqui estão incluídos: 1. Todos aqueles cuja perda ou morte ocasionou uma vantagem para nós e nossa família, como por exemplo uma herança. 2. Todos aqueles cuja morte foi causada por culpa de um membro de nossa família. 3. Todos aqueles que possuem culpa com relação à morte de algum membro de nossa família ou causaram danos graves a alguém de nossa família. Formamos uma comunidade de destino, juntamente com os indivíduos mencionados nessa seção. Partilhamos com eles uma alma coletiva, um campo espiritual em comum. O que isso significa? 1. A sua exclusão de nosso amor faz com que um membro de nossa família passe a representá-lo durante a sua vida, sem que tenha consciência disso. Por exemplo, através de uma doença ou de uma deficiência, mas também da forma que vivem e morrem. 2. A sua inclusão consciente à nossa família e à nossa alma coletiva libera nossos emaranhamentos em seus destinos, emaranhamentos que nos fazem adoecer, aliviando suas consequências. A transferência. No interior de nossa alma coletiva, existem transferências no sentido de que um membro da família pode transferir uma responsabilidade a um outro membro familiar, ou no sentido de que um membro que não está diretamente envolvido assume as consequências das ações de um outro, por exemplo, adoecendo ou morrendo em seu lugar. Tais transferências se processam em diversos níveis. Eu sigo você. Uma das transferências segue a frase interna, eu sigo você. Por exemplo, o caso de um filho que é atraído para junto de sua mãe, que teve uma morte precoce. Ele também deseja morrer para acabar com a separação entre os dois. O mesmo ocorre no caso de uma mãe que deseja seguir um filho morto precocemente, principalmente se ela se sentir culpada por essa morte. Em ambos os casos, tal desejo leva a doenças que ameaçam a vida, bem como a morte prematura. Essa ideia parece absurda à primeira vista, mas não dentro da alma coletiva. A ela pertencem tanto os vivos quanto os mortos. Dentro dessa alma coletiva, a separação entre os vivos e os mortos se dissolve tanto na imaginação quanto no sentimento. Agora desviarei um pouco do tema para falar mais sobre a alma coletiva e o campo espiritual que atua dentro dela. Alma e espírito. Primeiramente, explicarei algo sobre os termos campos espirituais e alma. Durante uma conversa com Herbert Sheldrake, abordamos o tema dos campos espirituais e, nesse sentido, também dos campos morfogenéticos. Ele me disse que no início do século XX, diversos filósofos na Alemanha observaram, em diferentes áreas da vida, a atuação de uma alma coletiva. Do contrário, não seria possível explicar diversos fenômenos que ocorrem em nosso mundo. Nesse sentido, falou-se também sobre uma alma mundial. Uma vez que a palavra alma possui uma associação muito forte com concepções religiosas, ela foi substituída pelo termo campo. Ao invés de falar sobre uma alma coletiva, falava-se sobre um campo coletivo, chamando-o de campo espiritual. Isso fez com que as referências ao aspecto pessoal fossem removidas desse campo, tornando-se mesmo objetificado e impessoal. Contudo, podemos observar que a nossa alma coletiva se movimenta dentro de um determinado campo espiritual que se baseia em determinadas ideias. Essas ideias tomam a serviço todos aqueles que pertencem a esse campo espiritual. Todos aqueles que pertencem a esse campo têm de concordar com essas suposições, mesmo que contradigam a razão. Esse campo espiritual define principalmente aquilo que pode ser percebido e sabido pelos que pertencem a uma alma coletiva,
e dessa forma a esse campo espiritual. Assim, tais campos espirituais não estão de forma alguma relacionados a algo espiritual no sentido de seguir a razão e a percepção exata, mas sim a sistema de crenças que servem a outros fins. Como poderá ser visto melhor mais adiante neste livro, o sentido atribuído à palavra espírito é completamente diferente do assumido pela mesma na expressão campos espirituais. Por isso, utilizo os termos campos espirituais apenas em conexão com a alma coletiva. Os campos espirituais estão a serviço da alma coletiva e da união de seus membros. Os campos espirituais possuem pouco em comum com a palavra espírito em seu sentido amplo de inteligência criativa e amor criativo, chegando até a se opor à mesma. Por isso, em minhas explicações subsequentes, a palavra espírito não possuirá o mesmo sentido que possui em campos espirituais.